E aí, moçada? Tudo bom? Vamos lá? Vamos continuar com a aula de República Oligárquica? Agora trataremos dos movimentos urbanos, tá? Sinalizei alguns aqui para vocês, tá bom? Normalmente aqueles com maior presença no vestibular, tá? Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, a greve dos operários paulistas de 1917, a Revolta do Forte Copacabana, também conhecida como 18 do Forte, tá? E a coluna Prestes, tranquilo? Que alguns chamam de coluna Prestes Miguel Costa, tá certo? Assim como fiz nos movimentos sociais rurais, vou procurar salientar seus aspectos gerais, o contexto que acaba gerando esse conjunto de rebeliões, de movimentos sociais, tranquilo? Igualzinho fiz na aula anterior, vai rolar aquele processo de sala de aula invertida. Para aprofundar as informações sobre esses movimentos, vocês devem recorrer ao material oferecido pela escola, livro 16, capítulo 20, módulo 91, igualzinho à aula anterior sobre os movimentos rurais. Tranquilo? Show de bola! Então, olha só, embora fosse um Brasil essencialmente rural, é claro que ele tinha seu aspecto urbano, né? Tinha processo de industrialização em curso. Não era tão consistente assim, mas ele ocorria. E alguns aspectos, certo, desse processo de industrialização acabar estando relacionados, né, a algumas dessas rebeliões, certo? Mas, normalmente, o que vai movimentar essas rebeliões, o que vai servir de combustível para elas, é isso aqui. Olha lá, aspectos relacionados aos movimentos citados. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é isso aqui. O autoritarismo parte do governo. Sabemos que não era um governo assim tão popular, tão democrático. Ele era oligárquico. Ele defendia interesses de minorias ligados à posse da terra e ao agronegócio. Certo, moçada? Então, Ronaldo, há uma característica muito forte desse governo da minoria submeter a maioria, né, através ou da manipulação do voto ou através da violência explícita, do autoritarismo político também, tá? Ronaldo, dá para evidenciar esse autoritarismo em algum desses movimentos? Praticamente em todos. Aqui, ó, Revolta da Vacina. Vocês sabem disso. Quando se fala da Revolta da Vacina, se fala da atuação do prefeito Pereira Passos, né, na capital federal, Rio de Janeiro, da destruição de moradias populares, certo? Da violência contra essas minorias sociais, contra negros principalmente, lembra? Prisão de capoeiristas, né? Combate às religiões afrodescendentes. Lembram disso? Rapa-coco, essa rapaziada, quase sempre quando era pega pela polícia, raspavam a cabeça, tanto de homens quanto de mulheres. Portanto, você vê violência, autoritarismo em relação a essa camada popular. Correto, moçada? Né? O que mais que você enxerga na Revolta da Vacina em relação ao autoritarismo? O próprio caráter da vacinação. Que boa parte dessa rebelião vem pelo caráter obrigatório dessa vacinação. Sem muito esclarecimento da população, invadindo casas, vacinando na marra. Qual foi a reação da população? Rebelião, certo? Contra essas atitudes autoritárias. Não é isso? A tal da vacinação obrigatória foi só a cereja do bolo. É mais um elemento de autoritarismo dentro desse contexto da Revolta da Vacina, tá? Ronaldo, você enxerga autoritarismo na Revolta da Chibata? Claro que sim. Chibata, castigo físico, chicote, né? Estamos falando de um Brasil que, teoricamente, já aboliu a escravidão. Então, como que dentro das Forças Armadas era permitido castigo físico? Chicotear o indivíduo? Cadê a cidadania? Não tem cidadania. Você está falando de autoritarismo, violência por parte do Estado, né? E aí, olha outro elemento aqui, ó, racismo. Olha o que eu falei, normalmente a rapaziada afrodescendente era perseguida, era presa, tinha seu cabelo raspado, né? Os capoeiristas são perseguidos, são presos. Ah, a capoeira é como hoje a classe média vai lutar, vai dançar? Não, cara, a capoeira era uma manifestação cultural de negro, por isso está sendo perseguido.
né? Afrodescendente, umbanda e candomblé, quituteira, né? Baiana tendo seu tabuleiro derrubado. Isso é racismo, isso é autoritarismo. Tá vendo, galera, como se juntam os elementos nesse caso, né? Então, aqui, ó, esses dois primeiros, facilmente você enxerga nos dois primeiros citados, nos dois movimentos, tanto a revolta da vacina quanto da chibata. Concordam? O que mais, Ronaldo? Olha aqui, ó. Aí parece que a gente está falando do Brasil de hoje também, né? Imoralidade na vida pública. O que você está querendo dizer com isso? Fraude, né? Manipulação do voto, roubalheira, falta de respeito pela causa pública, defesa dos interesses pessoais em vez de interesses coletivos, certo? Aquela coisa que marca, infelizmente, a política brasileira há longo e longo tempo, né, moçada? E aí, Ronaldo, o que vai acontecer aqui nessa imoralidade da vida pública? A gente pode colocar o movimento tenentista, certo? Aqui, ó, Revolta do Forte Copacabana, de 22, e a Coluna Prestes, são manifestações do movimento tenentista. Ronaldo, o que é esse movimento tenentista? É um movimento anti-oligárquico, urbano, né? Basicamente formado de camada média urbana, estudantes das escolas militares, jovens oficiais, que se rebelam contra a sacanagem política, essa imoralidade pública, né? E esses caras com discurso pseudo-nacionalista, eles vão tentar melhorar as condições políticas do Brasil, né? Como assim, Ronaldo? Falam em voto secreto, falam em criação de justiça eleitoral, falam de um ensino básico gratuito, falam em moratória da dívida externa, certo? Mas eles são essencialmente populares, Ronaldo? Eles são verdadeiramente democráticos? Não, não são. Esse é um limite do movimento tenentista, certo? Falavam em defender o povo, mas não aceitavam muito a efetiva participação do povo num movimento que era essencialmente de camada média, principalmente ligado aos setores militares, tá? O movimento tenentista, tá certo? Quais são essas manifestações? Aqui, ó, o 18 Forte e a Coluna Prestes. Também tem o movimento paulista de 24, mas normalmente esses dois assinalados são mais importantes em concursos de vestibular, nas provas escolares também. Tá certo, moçada? Né? São rebeliões contra essa manipulação do voto, contra o voto de cabresto, como eu falei, contra a fraude, contra a sacanagem que existia politicamente nesse país, né? Então eles se rebelam contra esse tipo de coisa, tá bom? O que mais, Ronaldo? Aqui, ó, poxa, mostrando que o Brasil às vezes anda bem devagar em direção ao futuro e à modernidade. Condições socioeconômicas da maioria da população. Não escrevi aqui, mas condições socioeconômicas deploráveis, inadequadas. Ou seja, a maior parte da população convivendo com dificuldades, certo? Com miséria, com a violência do governo, com abandono por parte desse Estado, né? E aí, nesse caso, fica evidente, aqui, ó, greve do operariado de 1917. Em 1917, os operários vão se rebelar, fazendo uma greve geral. Se tem uma greve geral, é aquela brincadeira. O operário não faz greve porque está bem de vida, normalmente. Ele luta por melhores condições de vida. Tinha lei trabalhista? Não. Quem começou a dar essas leis trabalhistas foi Vargas, na década de 30. Lembra? Portanto, nesse momento, é uma frase famosa por parte desses governantes. Questão social, questão trabalhista no Brasil, a gente resolve a bala, né? Ó, de novo, o que tem aqui, Ronaldo? Olha lá, ó, questão social, a gente resolve a bala. Autoritarismo, né? Miséria da população que luta pelos seus direitos, ignorância por parte do governo, inexistência de direitos individuais, inexistência de leis trabalhistas, certo? A polícia fungando no cangote desse líder social, trabalhista, né? O que mais que eu preciso saber, Ronaldo, se eu falo da greve 17? Lembra que boa parte dessa capacidade de organização do trabalhador não é exclusivo nisso, tá? Mas principalmente com a chegada de imigrantes europeus. E nesse caso, um elemento de organização ideológica é o anarquismo, principalmente italiano, certo? Outra coisa que você deve lembrar também, é claro que o governo não vai atender a essas demandas populares nessas greves. Pelo contrário, essas lideranças serão perseguidas, certo? Como eu disse, as leis trabalhistas só serão dadas posteriormente, na década de 30, por Vargas, né? Pelo contrário, o governo vai tentar se preparar juridicamente
e vai estabelecer algumas leis para evidenciar essa organização e essa manifestação do trabalhador. E aí eu aconselho que vocês pesquisem a lei Adolfo Gordo, tá? De 1906, e a lei chamada de Lei Celerada, de 1927. Essa daqui pune estrangeiros que se envolvam com questões políticas no Brasil, ameaçando de processo, de prisão e expulsão do país. E a Lei Celerada, que restringe liberdade de imprensa, que procura combater o movimento tenentista anti-oligárquico e o chamado BOC, Bloco Operário Camponês, que já tinha nesse momento influência do socialismo soviético. Certo, moçada? Então vocês veem que em alguns aspectos, né, os problemas sociais continuam muito parecidos, certo? Embora tenhamos uma estrutura um pouco mais democrática, né, legalista, respaldando leis trabalhistas, mas em alguns aspectos a história do Brasil gagueja, tá bom? E lembrando, disse que iria sinalizar os aspectos gerais, o contexto da época, e dentro daquele, né, daquele contexto de sala de aula invertida, peço que vocês, com o tempo, por culpa da quarentena, aprofundem os estudos usando o material oferecido pela escola, adquirido por vocês. Valeu, galera! Abração, a gente se vê. Tchau, tchau.